Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Acadêmico de Sucesso. Aqui é a Geise e hoje eu resolvi gravar esse vídeo para tirar algumas dúvidas de algumas pessoas que, nesse momento, estão com dificuldades para escrever o seu TCC. Então, se você provavelmente encontrou esse vídeo, é porque você buscou como fazer um TCC, está com dificuldade de saber o que é um TCC, qual é a estrutura de um TCC, por onde você deve começar. Então, fique comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai sair daqui sabendo pelo menos como iniciar o seu TCC e como destravar de vez a escrita desse seu trabalho. De nada adianta você querer escrever um TCC se você ainda não tiver planejado. E a primeira coisa que você precisa fazer antes de planejar o TCC é saber exatamente sobre o que você quer pesquisar. Se você fez, e eu acho que você fez, se você já está agora no momento de escrever o TCC, se você cursou a disciplina de TCC 1, você já deve ter feito um planejamento prévio do que você vai escrever no seu TCC, deve ter feito ali um pré-projeto, um projeto. Então, você já deve saber qual é o tema que você quer pesquisar, já fez a delimitação, mas se você está nessa fase, e eu acho que é por isso que você está aqui nesse vídeo, é porque você não sabe exatamente que tema escolher, como fazer a delimitação do tema, quais as partes que você precisa fazer nesse projeto, nesse TCC. Eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo. Então, eu fiz esse esquema, esse mapa mental, para vocês entenderem as partes de um planejamento do TCC, o que é que você precisa fazer antes de desenvolver o TCC, antes de escrever o seu TCC. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, se você ainda não sabe, é você definir um tema que você precisa, que você quer pesquisar. A minha sugestão para você escolher um tema é que você escolha um tema com o qual você esteja familiarizado, um tema que você, por exemplo, um assunto que você, durante o curso, você se interessou bastante, um tema que você tenha afinidade, porque não adianta você escolher um tema muito difícil, que você vai ter dificuldades para desenvolver esse trabalho ao longo do tempo que você tem disponível para escrever o TCC. Então, o tema ele é basicamente aquele assunto que você quer estudar. Qual é o tema a ser estudado? Você tem que saber, antes de tudo, o tema que você precisa estudar. Eu trouxe aqui um exemplo. Digamos que eu estude pedagogia e que, durante o meu curso, me interessei muito sobre como os jogos e brincadeiras infantis eles auxiliam no processo de ensino-aprendizagem ali das crianças, da educação infantil. Esse é um tema, ou seja, é um tema que ele pode ser considerado um tema amplo. Por isso, as outras etapas do meu planejamento vai me ajudar a delimitar um pouco mais esse tema. Todo TCC, todo trabalho de pesquisa, ele é desenvolvido a partir de um problema de pesquisa, a partir de uma pergunta. Então, se o meu tema é o uso de jogos e brincadeiras na educação infantil, aquilo que eu quero responder é como o uso de jogos e brincadeiras contribuem para o processo de ensino-aprendizagem das crianças. Essa é a situação, problema que o meu trabalho visa responder. Justamente no meu desenvolvimento do meu trabalho, eu quero responder essa questão. Como é que os jogos e brincadeiras auxiliam nesse processo de ensino-aprendizagem das crianças? Para desenvolver o trabalho, eu também preciso formular algumas hipóteses que são possíveis respostas a esse problema de pesquisa, a essa pergunta. Então, digamos que antes de desenvolver a minha pesquisa, eu tenho ali algumas hipóteses de que, por exemplo, que os jogos e brincadeiras ajudam as crianças a compreenderem melhor o que lhes é ensinado, que os jogos e brincadeiras ajudam no desenvolvimento de habilidades de comunicação e sociabilização. Então, essas são algumas hipóteses que eu estipulo, que eu estabeleço ali antes de desenvolver a minha pesquisa. Eu tenho ali aquela pergunta e o que é que eu acho que pode ser usado como respostas a essas perguntas? Quais são as respostas que possivelmente eu vou encontrar ao longo da minha pesquisa? Então, ao longo da sua pesquisa, ao fim do seu trabalho, você talvez refute essas hipóteses ou você talvez confirme essas hipóteses. Então, o seu trabalho ele visa justamente responder a essa pergunta e verificar se aquelas hipóteses elas são corretas ou não, se elas são afirmativas ou não.
Agora que você desenvolveu tudo isso, que você já sabe qual é o tema que você quer pesquisar, já sabe qual é a pergunta que você quer responder e aquilo que você quer testar na sua pesquisa, testar, porque a gente, às vezes, dependendo da área, a gente não utiliza esse termo. Você precisa saber como você vai chegar a essas respostas, como é que você vai testar essas hipóteses, qual é o passo a passo que você vai seguir, o caminho que você vai seguir até chegar nesses resultados. E a metodologia visa justamente você traçar um caminho para você saber como você vai conduzir essa sua pesquisa. Para chegar a uma resposta a essa pergunta que eu formulei e para testar essas hipóteses, eu vou, por exemplo, realizar uma pesquisa numa turma de educação infantil da escola X, localizada na cidade Y. Essa é uma das possibilidades que eu posso recorrer para testar essas hipóteses, para responder a minha questão de pesquisa. Eu posso simplesmente fazer uma pesquisa bibliográfica a partir de estudos que já foram realizados sobre esse assunto. Essa pesquisa bibliográfica, ela geralmente demanda menos trabalho e menos tempo do que uma pesquisa que você precisa desenvolver numa escola, a partir da observação, da aplicação de formulários, depois da análise dos formulários. Você geralmente vai precisar de autorização e de um termo da universidade para poder ir fazer pesquisas nessas escolas. Se você tem menos tempo, então eu sugiro que a sua pesquisa seja de trabalho bibliográfico, ou seja, uma pesquisa bibliográfica. Quando você sabe exatamente o que você vai fazer para responder a essa pergunta, por exemplo, se eu escolhi realizar uma pesquisa numa escola X, quais são os procedimentos que eu vou adotar para fazer isso? Quais são as técnicas e ferramentas que eu vou utilizar? Você precisa saber se você vai fazer uma aplicação de questionário, se você vai fazer entrevista, se você vai fazer uma observação, se você vai entrevistar professores. Aí você precisa saber tudo isso aí, quais são as técnicas e ferramentas, os procedimentos que você vai adotar. Agora, se eu for fazer, por exemplo, um levantamento bibliográfico, onde eu vou buscar a bibliografia? Como eu vou analisar essa bibliografia? Você precisa saber justamente quais são cada uma das etapas, assim, minuciosamente o que você vai fazer. Numa fase de planejamento, isso é ideal, é você responder essas perguntas: onde eu vou buscar isso, como eu vou fazer isso, o que eu vou utilizar para fazer isso. Então, isso é muito, muito, muito importante, até mesmo para você escrever a metodologia do trabalho. E o que exatamente vai compor a amostra representativa da pesquisa? Essa parte da amostra, ela aplica-se normalmente, geralmente, aquelas pessoas que vão fazer trabalho de campo, aquelas que vão ali às escolas a pesquisar os lugares, a uma empresa, vai fazer trabalhos de observação, de entrevista. E você também pode fazer isso quando fazer uma pesquisa bibliográfica, por exemplo, na área de literatura, que chamamos isso de corpus. A pessoa vai analisar ali um conjunto de obras, ou talvez as obras de um determinado autor, ou talvez um assunto, como foi que um determinado tema foi abordado a partir de na perspectiva de vários autores, isso é chamado de corpus. Para esse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, que é fazer a pesquisa numa escola de educação infantil, eu preciso saber, por exemplo, quais são os participantes daquela minha pesquisa. Se eu vou realizar uma pesquisa numa escola, eu preciso saber quais são as turmas, qual é a idade daqueles alunos que estão ali naquelas turmas de educação infantil. Se eu vou analisar, por exemplo, estudos na área da literatura, eu preciso dizer ali quais são as obras que eu vou analisar, qual é o período em que aquelas obras foram escritas. Essa é a metodologia, é justamente o passo a passo, o caminho que você precisa seguir, que você vai seguir para chegar às suas respostas e para testar as suas hipóteses. Depois que você tiver tudo isso definido, você precisa então estabelecer quais são os seus objetivos. O que você pretende com essa pesquisa? Para o exemplo que eu estou trazendo aqui nesse vídeo, meu objetivo será justamente analisar como o uso de jogos e brincadeiras auxiliam no processo de ensino-aprendizagem das crianças na educação infantil. Não sei se vocês repararam, aqui o meu objetivo, ele não difere muito ali daquele meu problema de pesquisa, como o uso de jogos e brincadeiras contribuem para o processo de ensino-aprendizagem das crianças. Aqui, a única diferença é que aqui está em forma de pergunta. E aqui
está como uma afirmação. Esse seria o objetivo geral, e você também pode incluir objetivos específicos. Eles não são obrigatórios, mas é muito comum, geralmente, você colocar objetivos específicos, que os objetivos específicos podem ser justamente quais são os passos, não com uma metodologia, claro, podem ser etapas que a sua pesquisa vai seguir até chegar ao seu objetivo geral. Depois disso, você precisa escrever a justificativa do seu trabalho. A justificativa é basicamente você responder ali, explicar e argumentar por que aquele seu trabalho é importante, por que ele precisa ser feito, qual é a pertinência daquela pesquisa. Existe alguma lacuna que você deseja preencher? E o que seria essa lacuna? Uma lacuna de pesquisa, geralmente, todo trabalho ele visa responder a uma lacuna, ou seja, uma pergunta que não foi suficientemente respondida, não foi suficientemente abordada. Existem discordâncias sobre aquele assunto. Você pode desenvolver uma pesquisa também porque você acha que não há trabalhos suficientemente desenvolvidos sobre aquele tema, e você vai trazer uma visão diferente sobre aquele assunto. Você pode elaborar a sua justificativa justamente em torno desses argumentos. Na justificativa, não é conveniente que você aborde aspectos pessoais. Você não pode dizer, eu vou fazer essa pesquisa porque eu me identifico muito com esse tema, gosto muito dele, me identifiquei muito com ele. Você precisa trazer argumentos científicos, você precisa trazer argumentos com base naquilo que você observou em leituras sobre esse tema, que você deve ter feito no início. Você identificou lacunas, você identificou faltas de respostas ali, ou talvez um assunto que não foi abordado com muita frequência. Você pode argumentar todos esses aspectos na sua justificativa. E depois tem o referencial teórico, que basicamente se trata daqueles autores ou daquelas teorias que vão te ajudar a iluminar aquela sua pesquisa. Quais são os autores que te ajudarão a elucidar esse assunto? Ou seja, se você está desenvolvendo uma pesquisa ali no início, você não tem domínio sobre aquele assunto, você não tem como trazer uma autoridade sobre aquele assunto, e nem você, porque você não estudou aquilo anteriormente. Então, você precisa de teorias, de autores que já têm uma bagagem já formada naquele assunto, já desenvolveu pesquisas anteriores. Você precisa de teorias ou autores que te ajudem a elucidar aquele assunto. Por exemplo, se eu vou falar sobre o uso de jogos e brincadeiras na educação infantil, quais foram os outros autores que falaram disso anteriormente? Quais foram os teóricos que falaram sobre, na área da educação, que falaram sobre o uso de jogos e brincadeiras? Independente da área, você precisa sim ter um referencial teórico. E não menos importante é o cronograma. Todo projeto de pesquisa, independente de ser um TCC, uma tese, uma dissertação, precisa de um cronograma. Às vezes as pessoas colocam ali o cronograma do projeto de uma forma muito desleixada, colocam ali como se fosse apenas uma formalidade, mas um cronograma é muito importante que você faça, tendo em mente justamente qual o tempo que você vai levar para executar cada uma das fases da sua pesquisa. E que você faça esse cronograma assim muito detalhado. Você coloque no cronograma quando é que vai ler os textos, quando é que você vai escrever o capítulo 1, escrever o capítulo 2, fazer a pesquisa, tudo isso. Um cronograma, o ideal é que ele seja detalhado, que você coloque ali todas as etapas, todas as tarefas, todas as atividades que você vai precisar fazer, as tarefas que você vai precisar executar de forma detalhada. Então é isso. Antes de você começar a escrever o TCC propriamente dito, você precisa planejar o TCC, levando em consideração todas essas etapas que eu acabei de mostrar para vocês, desde a escolha do tema até a elaboração do cronograma. O projeto de TCC ele inclui todos esses itens, então é importante que você saiba exatamente o que fazer em cada uma dessas partes. Por isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil e que tenha ficado claro para vocês o que significa e o que é cada uma dessas partes que compõem um projeto, e também futuramente o TCC, porque o TCC você vai retomar esses pontos
mas da perspectiva de quem já desenvolveu a pesquisa. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no canal se você deseja acompanhar o conteúdo que eu vou disponibilizar aqui no canal para vocês. E se você quiser ter acesso a materiais gratuitos, a um acompanhamento personalizado, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também os links do site e os links dos materiais gratuitos que eu tenho, como e-books, checklists e outras coisas. E eu também tenho um plano de 37 dias para quem deseja escrever o TCC, um plano detalhado, com todas as etapas que você precisa fazer no TCC, então eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima!